Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim. É uma alegria estar mais um dia aqui para compartilharmos com os irmãos, com mais um estudo da Palavra do Senhor. Hoje dando continuidade, querido, ao tema Satanologia. Vamos ver quem representa Satanás ou Satã no livro de Jó. E diz assim em Jó capítulo 1, versículo 6 até o versículo de número 12. E num dia em que os filhos de Elohim vieram apresentar perante Adonai, veio também o adversário, Satã, entre eles. Então Adonai disse ao adversário, Satã, de onde vens? E o adversário, Satã, respondeu a Adonai e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse Adonai ao adversário, Satã, observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Elohim, e que se desvia do mal. Então respondeu o adversário a Satã, a Adonai, e disse, porventura teme Jó a Elohim debalde? Porventura não o cercasse de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse Adonai ao adversário, Satã, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E o adversário, Satã, saiu da presença de Iove. E vindo outro dia, agora, querido, em Jó capítulo 2, versículo 7, e vindo outro dia, em que os filhos de Elohim vieram apresentar-se perante Adonai, veio também o adversário, Satã, entre eles, apresentar-se perante a Adonai. Então Adonai disse ao adversário, Satã, de onde vens? E respondeu o adversário, Satã, a Adonai, e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse Adonai ao adversário, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Elohim, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então o adversário, Satã, respondeu a Adonai e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na sua carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse Adonai ao adversário, Satã, eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu o adversário, Satã, da presença de Adonai, e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Você viu que o professor Gerson, ele frisou a palavra Satã. Por quê? Porque há um equívoco muito grande na tradução desta palavra, porque, querido, o Antigo Testamento, eles interpretaram a palavra Satã como adversário, que é, querido, uma palavra normal no hebraico, que Satã é adversário, mas quando eles traduziram do hebraico para o grego e do grego para o latim, o padre Jerônimo, para corroborar com a doutrina do medo, para corroborar com a doutrina de Satanás, da existência desse ser imaginário, desse ser mitológico, desta ferramenta
religiosa que muitos usam para ampliar a doutrina do medo, levando as pessoas a temer um ser que não existe. Porque nós vemos que quando foi traduzido a palavra Satã para, querido, o latim, foi traduzido de forma equivocada, porque não foi uma tradução, foi uma transliteração, e até mesmo no nosso português você vê a palavra Satã. Satã é uma transliteração do hebraico Satã, que significa adversário. Então quando você lê a sua Bíblia, quando você abre a sua Bíblia e lê a sua Bíblia, e você encontrar a palavra Satanás, você tem que substituir para adversário. E você tem que descobrir quem é esse adversário. Esse adversário não é um ser mitológico, não é um ser espiritual, não é essa imagem de um ser chifrudo com um garfinho. Esse ser é mitológico, esse ser não existe. O que existe é o adversário do homem. E quem é o adversário do homem, senão ele próprio, com sua inclinação para o mal, com a sua obra da carne? Por isso, querido, que nós vamos encontrar Jesus dizendo para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque Pedro estava se opondo. E o que se opõe ao homem, senão nossa própria natureza carnal? Naquele momento, Pedro estava manifestando um carinho, um zelo pelo mestre, mas foi repreendido de forma rude. Por quê? Porque ele estava se opondo, fazendo uma oposição, ele estava sendo adversário da missão de Cristo. E quem é o adversário do homem que quer destruir o homem e levar o homem ao caminho de morte, ao caminho de pecado, senão o mal que está dentro de nós? Marcos, quando ele diz no capítulo 10 que todo mal, desígnio, todo adultério, tudo que é mal, querido, ele vem de dentro do homem, ele sai da boca do homem, ele vem de dentro do homem, da sua etserará, da sua inclinação para o mal. Quando você vê a palavra diabolos, é a tradução de Satã. Diabolos, Satã, e que está escrito no seu Novo Testamento, simplesmente é uma palavra adversário, opositor, acusador. É uma palavra que não pode levar a nossa mente a projetar um ser que não existe. Simplesmente temos que descobrir quem é o nosso adversário. Aqui em Jó você vai ver que os anjos estavam ali reunidos na presença do Senhor, e apareceu um anjo. Se for um anjo, querido, então Satanás nunca vai ser destruído, porque um anjo ele é eterno. O anjo é comparado à eternidade. Jesus disse que nós seremos semelhantes aos anjos, que seria eterno. Nós vemos aqui na passagem de Jó, que Jó ele foi compilado, querido, depois do cativeiro, já com a influência do Império Persa, que praticava o zoroatrismo e cria no dualismo entre um Deus mau e um Deus bom. Mas você sabe, eu sei, todos nós sabemos que só existe um Deus, um só Senhor, um só Pai, um só batismo, um Salvador, que é Jesus Cristo. E não existe mais nenhum ser que tem poder de lutar contra Deus, de medir força contra Deus. Se Satanás tem o mesmo poder de Deus, ele tem o poder de guerrear com Deus, então nós podemos escolher um dos dois para servir, porque ambos têm o mesmo poder. Então como que você vai saber qual que vai ser o vencedor no fim de todas as coisas? Por isso, querido, que você que foi enganado, você que foi iludido, você que foi ludibriado, por quê? Porque o padre Jerônimo transliterou a palavra Satã para dar ênfase à doutrina do medo, porque era a doutrina do medo, querido, quando o padre faz essa tradução, quando ele está
fazendo essa tradução do grego para o latim, querido, havia a doutrina, querido, das indulgências. Havia, querido, uma doutrina de medo muito apregoada, aonde as pessoas compravam escrituras no céu, lasca, querido, da cruz de Cristo. Eles nunca venderam tanto prego da cruz de Cristo, nunca venderam tanto pó do esqueleto de João Batista. Havia, querido, uma doutrina do medo tão grande que as pessoas davam até mesmo suas posses com medo de Satanás, de um ser inexistente, sabendo que Satanás, o sitinar, o acusador, o inimigo de nossas almas, aquele que é opositor a nós, está dentro de nós, é a nossa carne, é a nossa inclinação ao mal, porque nós fomos criados assim, nós fomos criados com a potencialidade de fazer o bem e fomos criados com a potencialidade de fazer o mal. Se nós se inclinar para o mal, Paulo diz que nós vamos caminhar para a morte. Se nós se inclinar para o bem, para o Espírito, nós vamos caminhar para a vida eterna. Tem pessoas que semeiam na carne e que vão colher corrupção. Os que semeiam no Espírito. Nós vemos que a Bíblia fala em Tiago que Deus não é tentado e Deus não tenta ninguém. E o homem, quando é tentado, ele não é tentado pelo diabo. A palavra é clara. Diz que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. É o nosso eu, é a nossa alma carnal que nos tenta. Então, quando Jesus disse para Judas, vai e faz depressa o que tu tens que fazer, se você imaginar que aquele diabo ali é o Satanás que estava na vida de Pedro, então Jesus, ele estava aliado com Satanás, ele estava aliado com esse ser, dizendo para ele fazer depressa o que tinha que fazer. Não, ele estava falando com Judas. O Satã interior de Judas era o seu amor ao dinheiro, era a avareza. Vai lá nas obras da carne que você vai encontrar avareza, amor ao dinheiro, as coisas materiais, e depois disso ele ainda se arrepende, querido. Por isso que Jesus disse, ó, há um diabo em nosso meio, há alguém que vai ser vencido pela sua carne, vai ser vencido pelo adversário. Queridos, quando Jesus está no deserto, ele foi tentado pela sua própria carne, ele projetou, querido, todas aquelas tentações. Você consegue conceber que Jesus ia andar de braço dado com Satanás, com esse inimigo que não existe, passeando em Jerusalém? Ele estava no deserto e diz que ele foi até Jerusalém, no pináculo do templo. Será que Jesus ia passeando com o diabo, ia até o alto de uma montanha, ali passeando com o diabo, e o diabo oferecendo as coisas para ele? Claro que não. Isso é uma figura de linguagem. E o que nós encontramos, irmãos, é Jesus projetando. Ele está lá no deserto, 40 dias com fome, com sede. E o que ele projeta na sua mente? Poxa, eu sou filho de Deus, eu poderia pegar essas pedras e transformar em pão. Mas daí ele se lembra, não só de pão vive o homem. Aí daqui a pouco, querido, ele se lembra que ele tem que iniciar uma missão, ele tem que ser notório ao povo, ele tem que ganhar a confiança do povo. E então, querido, vem na sua mente, talvez se eu me jogasse do pináculo lá do templo e orasse aos anjos, eu seria notório. Mas daqui a pouco vem a mente de Jesus, querido, que não tentarás o Senhor teu Deus. Oh meu Deus, quando Satanás diz ali que é para ele se prostrar diante dele, querido, e ele ganharia todo o mundo. Da onde que existe uma montanha que mostraria todo o mundo? Não se pode literalizar, querido, essa passagem. O se dobrar ali a Satanás era Jesus se dobrar a si mesmo, se render a si mesmo, se deixar levar por sua carne, se deixar levar pelos seus desejos, se deixar levar, querido, pelo materialismo, e ele mesmo constituir um reino para ele nessa terra, se opondo, se rebeliando contra a vontade do Eterno, contra a vontade do Criador que fez os céus e a terra, querido. Quando nós olhamos aqui no livro de Jó, Jó costuma muitas vezes ser classificado, querido, entre texto poético, que é o que eu creio, porque é impossível nós cremos numa literalidade dos textos de Jó. Isso não tem como você querer literalizar, só se você desejar muito que Satanás exista, só se você é apaixonado pela existência de Satanás.
Porque, portanto, existe uma certa controvérsia sobre ele ser uma história real ou ser querido como Shir Hashirim, o Cântico dos Cânticos, ou ser uma parábola ou uma história simbólica. Porém, para efeito de análise, aqui em questão, a história será considerada como uma narrativa de fatos reais. Então vamos fazer que aqui foi um fato real, que realmente Jó passou por tudo isso e tudo isso aconteceu literalmente. Então vamos estudar esta narrativa para ver aonde nós vamos chegar. Nessa narrativa, observe que em momento algum se afirma que a figura apresentada apenas como adversário seja um inimigo de Deus. Em nenhum momento o texto está dizendo que o adversário aqui se apresentando é inimigo de Deus. Pelo contrário, veja bem, pelo contrário, se o Kohen Hagadol, sumo sacerdote, só de entrar impuro no Kodesh Kodashim, no Santo dos Santos, já seria imediatamente consumido por causa de seu pecado, não seria estranho você imaginar que o inimigo máximo de Elohim, o cara suja, o caça curta, o chifrudo, né? o cramulhão, como muitos dizem, Satanás, e na presença de Deus com a maior liberdade, se Deus não permitia que nem no símbolo da presença dele, que era a Arca da Aliança, ele não permitia que os sacerdotes em pecado entrassem. Como que Satanás conseguiu entrar na presença de Deus, sendo essa pessoa personificada que você já personificou na sua mente? Você já parou para perguntar isso? Como que um ser que supostamente é a fonte de todo o pecado adentraria a presença do Criador para ter um diálogo casual com Deus, uma conversa com Deus? Mesmo assim será feita unicamente uma análise imparcial do texto em questão, sem ideias preconcebidas. Vamos ver. Independente da história ser ou não factual, é inegável que o adversário é um dos anjos, pode ser observado pelo fato de que ele se apresenta dentre os Benei Ha-Elohim, entre os filhos de Deus. O adversário é apresentado como um anjo que executa a vontade de Deus. Aqui ele está sendo apresentado como um anjo que executa a vontade de Deus, e não este ser que você quer inserir com uma exegese manipuladora para fazer com que as pessoas sejam manipuláveis para você fazer comércio de fé. O que nós vemos aqui, querido, é que Elohim, querido, permitiu que Satanás, ou Satã, o adversário, executasse uma ordem dele, conforme isso é observado. Isso vai contra a ideia de sitinar oposição, em vez que estar, biblicamente significa colocar-se contra o propósito ou objetivo de alguém. Naquele momento ali, nós vemos que nesse texto Satanás não está se opondo a Deus, ele está fazendo oposição aos homens. E vemos que Satanás ele age dentro dos limites de Deus, dentro daquilo que Deus o mandou. A ideia é que o mesmo esteja apenas executando a vontade de Elohim é reforçada pela passagem abaixo. Vamos ver, quer ver? Sucedeu que, acabando Adonai de falar a Jó aquelas palavras, Adonai disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecer holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. O opositor que aparece no princípio do livro não é citado entre aqueles contra quem a ira de Elohim se acendeu. Por que a ira de Elohim não se acendeu contra Satã, contra o adversário? Porque ele estava fazendo exatamente aquilo que Deus queria que ele fizesse. Porque ele é o símbolo, querido, daquilo que é oposição ao homem, que é aquilo que testa o homem. E o que testa o homem hoje são nossas concupiscências, são os nossos desejos,
são as obras da carne em detrimento à vontade do Espírito. E esses guerreiam um contra o outro para obter o domínio e o controle de nossa vontade. Assim Paulo declara, explica, ensina, lá em Gálatas capítulo 5, do versículo 17 em diante, onde você encontra as obras da carne, os frutos do Espírito, e ambos militando entre si, guerreando entre si. Se existe uma guerra, não é, querido, uma guerra espiritual, não é uma guerra que está no âmbito dos anjos e Satanás e demônios, não, é a guerra interior dentro de nós mesmos. Mas é muito mais fácil nós terceirizarmos a culpa e jogarmos a culpa em bodes expiatórios, em Satanás, em macumba, em feitiçaria, em quibanda, em tudo quanto essas porcaria que estão aí, querido, que tem os seus certas influências, mas quem tem Deus no coração está livre. Sejam confundidos e consumidos que são adversários. Sotnei da minha vida, cubram-se de opróbrio, de confusão aqueles que procuram o meu mal. Salmos 71 e 13. Por que aqui não foi transliterado também, como Jerônimo fez, de maneira sorrateira, de maneira tendenciosa, aqui colocando, por que não colocou aqui, ó, consumidos os que são meus Satanás? Mas porque lá em Jó, lá em Zacarias, tendenciosamente para corroborar com a doutrina do medo e da existência desse ser inexistente, se coloca, querido, uma palavra transliterada para condicionar o pensamento das pessoas a um ser que não existe. Shalom Adonai, que a paz de Deus abunde em seu coração.